Você já parou para pensar como será o mundo no pós-pandemia? Então, tudo que a gente está vivendo hoje, imagina que aquele mundo que nós tínhamos antes, aquilo dali acabou. Simplesmente coloca isso aí na tua cabeça. A forma como nós vivíamos antes, a forma como nós nos divertíamos antes, aquilo dali não existe mais. Acabou de vez, tá? Então, quando nós passarmos por esse período e se sobrevivermos, tá? As nossas relações elas serão, de uma certa forma, muito tocadas. Já ouvi falar, inclusive, que o século XXI está começando agora com essa pandemia. Até porque dizem que o Covid-19 ele simplesmente conseguiu imprimir o futuro. Tá? Acelerou o futuro na realidade. O que é que a gente tem aí? Algumas mudanças que já estavam sendo sinalizadas, estavam aos poucos acontecendo, com o advento da pandemia, simplesmente se acelerou. Então, aumentou consideravelmente a forma como as coisas estão acontecendo. Então, você vê o próprio home office, você vê a quantidade de deliveries que surgiu. Não resta dúvida que alguns empregos, alguns modelos de negócios, eles precisarão ser revistos, até porque não vai funcionar mais daquela forma, tá? Então a sociedade ela está mudando. A maneira como a gente vai estar vivendo, no mínimo daqui a 2 anos, que é o período que se tem essa transição e essa transformação, porque nesse exato momento muita gente está vivendo no isolamento social, e esse isolamento social ele vai trazer muita reflexão, inclusive alguns questionamentos que a gente vai ter do modelo político, das instituições, da própria religião, tá? O convívio social ele está acelerando de uma certa forma isso aí, porque o ser humano ele está entrando em contato. Então antes ele tinha uma vida muito louca, uma vida com muitas atividades, era muito trabalho, era muito agitação, diversão. Então nesse momento em que ele está impedido de fazer as coisas que fazia antes, de ir para a balada, de encontrar com os amigos, de ir para show, tá? De fazer reuniões, de participar de treinamento. Então tudo isso aí faz com que no momento em que ele está no isolamento em sua casa, ele passe a pensar melhor disso e a refletir daquilo que é verdadeiramente importante para ele. Então dentro dessa linha é que a gente vê que o padrão de consumo também vai modificar. E como vai modificar? Então aquele consumir por consumir, ele vai perder muito a força dele. Pelo seguinte, porque nessa experiência que nós estamos vivendo hoje em dia, vai ter uma tendência muito grande a existir um padrão de consumo mais minimalista. Ou seja, você vai viver com o essencial. Nós estamos vivendo com o essencial agora. Nós pensamos 2 vezes antes de ir para o supermercado. Então a quantidade de supérfluos que a gente comprava, a quantidade de acessórios, de roupas, todo o consumo que a gente tinha, ele vinha para suprir uma falta que a gente tinha também. Né? O fato da gente não estar com a família, o fato da gente precisar estar mostrando para as outras pessoas um status que a gente não tinha. Então tem uma série de fatores que a própria quarentena ou esse isolamento social ele está fazendo com que a gente repense, né? A repensar os nossos valores. E dentro desse repensar é que a gente traz e vem à tona uma coisa que é muito importante para o ser humano, que é o sentimento de solidariedade, tá? É um valor que ele estava de uma certa forma até que perdido. Então assim, a solidariedade, a empatia, o ver o outro. Então quantas e quantas pessoas não estão fazendo máscaras e estão doando essas máscaras? Quantas pessoas não estão envolvidas em estarem trabalhando, juntando aquelas cestas básicas, né? Promovendo campanhas para a cesta básica, promovendo campanhas para várias atividades aí para ajudar o próximo. Então isso aí é algo que é muito bom e que ele vem normalmente quando se tem uma tragédia. Essa essência do ser humano que ela surge. Então isso é algo que é bastante positivo. Então da mesma forma que a pandemia ela traz consigo toda essa ameaça, ela também traz um lado positivo, que é o repensar da humanidade, né? A possibilidade que ele tem de rever os seus conceitos, de rever os seus valores, o respeito à terra, o respeito ao próximo, o respeito àquilo que realmente vale a pena. Então isso aí é o lado positivo que a pandemia ela traz pra gente.